dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Aprendendo mais, a respeito da nossa fé, eu te chamo a abrir a Escritura num texto muito emblemático a respeito do que estamos fazendo. 1 Pedro 3, verso 15. Na verdade, vamos do 13 a 15. Vamos do 13 ao 17. 1 Pedro 3, de 13 a 17, com o foco no finalzinho do verso 15. Vamos ler de forma alternada? Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Vamos ler o restinho junto do verso 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Os irmãos, verso 16. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Esse finalzinho do verso 15, quando nós falamos de defesa da fé, de apologética, ele sempre é citado, Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É o nosso dever estarmos preparados e sempre prontos, a defendermos aquilo que cremos. E o verso 16 diz a forma, muito bonito: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência.
que nós estamos aprendendo aqui é justamente que podemos defender a nossa fé com boa consciência, sabendo que realmente o que fazemos, a forma como pensamos, a nossa visão de mundo, ela é uma visão bem firmada, bem fundamentada e que realmente mostra para nós o que é real, o que é verdadeiro. Em Cristo Jesus nós conhecemos o verdadeiro, pois Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Antes de convidar o doutor Eberlin para a nossa próxima palestra, vou chamar os irmãos a se colocar de pé para nós cantarmos mais um cântico. E neste cântico os irmãos então estarão à vontade para trazer os dízimos e as ofertas. Lembrando que neste mês nós estamos recolhendo ofertas para a família Frinco, para o reverendo Fernando, para que ele conclua aí os seus preparativos para ir até a Romênia e plantar a igreja presbiteriana na Romênia, naquele contexto pós-comunista, um contexto complicado. Então, traga a sua oferta, santifique ela aí para que Deus abençoe o reverendo Fernando nessa empreitada.
pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia aqui, ó Pai, juntos, reunidos na Tua casa, ó Deus, para aprendermos mais da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos conservado com vida, nos guardado, nos abençoado, nos protegido. Louvado seja o Teu santo nome. Ó Pai, sem Ti nada podemos fazer. Ó Pai, muito obrigado, porque até aqui tem o Senhor nos guardado, tem o Senhor nos sustentado. Ó Pai, o Senhor também sustenta essa igreja com a fidelidade, ó Pai, dos Teus servos. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Que em nome de Jesus Tu venha abençoar a cada vida, ó Pai, que cumpre, ó Deus, a Tua palavra, servindo a Ti, ó Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou convidar já o doutor Marcos para vir à frente, os irmãos podem se sentar. Ao final, nós vamos aí fazer as praxes da nossa escola dominical, né? Mas primeiro, daremos tempo, o doutor Marcos Eblin está conosco aí desde sexta-feira, nos trazendo aí muita coisa boa. E eu estou curioso para ver o de hoje, que eu creio que vai ser muito bom. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Sensacional essa igreja, né? Tem 3 bateristas, 2 ótimos, um mais ou menos, não é? 2 ótimos e um mais ou menos. Davi, perfeito. Arthur, cadê o Arthur? Magnífico. E aí o outro é mais ou menos, né? Ó, que felicidade, ó, casa cheia, até a fileira do meio. Né, pastor? O pessoal aqui ou é de esquerda ou é de direita, né? Ninguém no centro, fugindo do ar-condicionado, me disseram. É um privilégio muito grande estar com vocês, tem sido aí uns dias abençoados. Hoje já entra na exploração do trabalho, né? Já vou fazer uma petição ao Ministério do Trabalho, porque já entrou passou até da hora extra, né, pastor? É um privilégio muito grande. E se você gostou das palestras, elas estão ficando cada vez melhores, tá bom? Hoje à noite vai ser apoteose, você não pode perder. E essa eu gosto demais. Noé, a arca, os dinossauros e o dilúvio. Fato ou boato? Olha, nós estamos aqui numa série de palestras que defendem a Bíblia, a autoridade da Bíblia. Autoridade, inclusive, científica da palavra de Deus. Por que isso? Antes o ataque à Bíblia era feito fora das igrejas. Os ateus, os que não criam em Deus. E a gente compreendia, óbvio. Se você não gosta de Deus, porque é basicamente isso que te torna ateu, você vai combater, sem problemas. Mas hoje o ataque ocorre dentro das igrejas. O inimigo está entre nós, ele tenta desqualificar entre nós a palavra de Deus. Aí você vai ficar meio surpreso. Eu estou nesse debate há 15 anos e percebo claramente que o debate chegou dentro.
mudaram a estratégia. Estão dentro das nossas igrejas, financiando esse ataque, inclusive. E talvez Deus tenha me levantado aqui como um guardião da palavra de Deus. Olha que privilégio. Eu acho isso, se Deus realmente me escolheu, amém. E talvez Ele tenha me dado autoridade científica para combater essa desqualificação da palavra de Deus. Porque dizem que a Bíblia tem alegoria, tem poesias, tem coisas que a gente deve acreditar, tem coisas que a gente não deve acreditar como sendo fatos. Eu tenho dito claramente aqui para vocês, né, e todo mundo, nós sabemos, a gente já aprendeu com a nossa professorinha da IBD. Quem é professora da IBD aqui? Levanta a mão. Amém. E professor também, né? Professor. Quando eu falo professorinha da IBD, é que normalmente é as mulheres que se dispõem mais, né? Mas professorinhos e professorinhas da IBD, a gente já aprendeu com eles que a palavra de Deus, ela é toda digna de confiança, infalível. Às vezes a gente fala assim, inerrante. Aí o pessoal fala, nossa, tem um errinho ali, tem um errinho, outro acolá de uma tradução mal feita. Sim, a gente até entende isso. Mas a mensagem toda não foi corrompida, ela é infalível. Mesmo algumas imperfeições nas traduções não mudam a mensagem infalível. Um livro digno de toda confiança. Mas aí você abre a Bíblia e fala lá, né? Jonas foi engolido por um grande peixe. Você fala, ixi, eita, não. Aí não. Será que não? Nós temos relatos e mais relatos aí. Recentemente, um surfista foi engolido por uma baleia. Rapidamente, foi regurgitado da baleia, mas foi engolido. Uma baleia, uma vez tinha um sensor que eles estavam monitorando como ela se movimentava pelos mares. Uma grande baleia. E a temperatura estava lá 16, 17 graus, ela mais ou menos na profundidade que baleias normalmente nadam. De repente, a temperatura da baleia sobe para 37 graus e ela começa a mergulhar até sumir o sinal. O que aconteceu, Davi? Se eu não perguntar para o Davi, né? O que deve ter acontecido, Davi? Subiu para 37 graus. O que aconteceu, Davi? Foi engolido por um grande peixe. E deve ter sido um megalodonte, gente. Com certeza. Um grande peixe engoliu essa baleia. Irmão, se tem peixe que engole baleia, para engolir Jonas, facinho, não é? Não podia ficar no estômago da baleia. Jesus ressuscitou Lázaro. Talvez ele tivesse ficado num estado, não é? Mais ou menos por volta de por aí. A jumenta que falou, já falei para vocês, né, ontem. A jumenta, Deus criou a jumenta. Para Deus é facinho. Mas até nós duvidamos da palavra de Deus. Quando você lê, fala, não, isso não. 969 anos, Matusalém. Você viu como foi comprovado, inclusive, por experimentos de genética, genômica moderna, o decaimento exponencial que ocorre num gargalo genético. Um planeta jovem, as fotos, os vídeos, mostrei ontem, não foi? E contra a foto não há argumento. Você aprontou, né, Davi? Aí, não fui eu. Aí aparece com a foto e você fala, foi mal, né? Photoshop. É a única saída é você apelar para o Photoshop, não é? Não tem como. Nós temos os vídeos e as fotos. Mas talvez um dos eventos mais criticados e contestados da palavra de Deus é o dilúvio. E dinossauro dentro da arca. Não pode. O que aconteceu? Será que realmente esse mundo foi uma vez destruído por água? Numa grande inundação que matou todo mundo, menos um casal que estava na arca? Será que há evidências desse fenômeno, dessa grande catástrofe? Ou será que é boato? Deus mandou contar uma historinha para pôr medo nas pessoas, vai? Alguns pensam que é assim. Ou o dilúvio não foi global, foi local. Irmãos, olha, ou você acredita no dilúvio, ou você não acredita no dilúvio. Agora, acreditar no local é terrível. Aí não faz o menor sentido. Toda a história
sucumbe a um dilúvio local, localizado numa região específica. Essa é a pior posição. Se você tem essa posição, irmão, nem me diga que tenha, que eu não vou gostar. E ninguém gosta, porque é ilógica. Essa é ilógica, totalmente equivocada. Ou foi global ou não existiu. Uma das duas. Não há uma posição intermediária. Mas o ataque é interno, e isso está acontecendo hoje cada vez mais. Há uma associação no Brasil que promove esse ataque. Há uma associação no Brasil que promove esse ataque. Há igrejas no Brasil que abrem as portas para essa associação. Igrejas batistas, presbiterianas, metodistas. Os adventistas fecharam as portas. Amém. Mas a gente está deixando. E eu já reclamei para todo mundo. Falei com Augusto Nicodemos, tal. Talvez o Supremo Concílio um dia considere a minha posição. A gente não deveria deixar esse grupo agir no Brasil, agir nas nossas igrejas. Púlpitos são oferecidos para eles. E eles falam nos congressos de jovens presbiterianos. Eu assisti. Meu sangue russo, ucraniano e alemão. Porque eles desqualificam a palavra de Deus. Para defender a tese de que Darwin é amigo de Deus, que o Big Bang criou o universo, eles desqualificam a palavra de Deus. E outro dia fizeram um podcast. Eu não quero citar a associação, mas só vou dizer que ela começa com A, B, C e tem um 2. Entendeu? E eles fazem podcasts. E o último foi o 39, em que eles disseram, não é mito. Olha, não pode. Olha só, olha o barco que eles colocaram na propaganda. Está vendo, Davi? Esse barco aí sobreviveria a um dilúvio? Não. Já começa desqualificando na figura. Eu assisti partes do podcast, falei, gente do céu, a coisa está ficando cada vez mais séria. Porque esse ataque ocorre dentro das nossas igrejas, ocorre nos podcasts cristãos, e os nossos jovens estão todos assistindo. Se um jovem não confia no relato bíblico sobre o dilúvio, ele vai confiar na Bíblia, irmãos? Pastores que estão aqui comigo, vai confiar na Bíblia se ele não confia no dilúvio? Se ele não confia em Adão e Eva no paraíso? Ele não vai, ele vai achar que a Bíblia é um livro que tem partes que são boas, tem partes que não são. Aí quem é que faz a decisão o que é bom ou o que não é? Cada um de nós. Por isso que a gente quer atualizar a palavra de Deus, por isso que o liberalismo tem entrado nas nossas igrejas. Então a gente tem que seguir o Wayne Grudem, quando ele diz, é um preço grande demais a ser pago. Essas posições não deveriam ser aceitas nas igrejas brasileiras, presbiterianas, batistas, metodistas, adventistas, todas. É uma posição que corrompe a palavra de Deus, corrompe as nossas doutrinas, desvia os nossos jovens, fazem com que os nossos jovens passem a entender que a ciência está sobre a palavra de Deus. A ciência tem autoridade sobre a palavra de Deus. E essa é a minha missão, irmãos. Eu estou correndo o Brasil, alertando as igrejas sobre esse grande problema e defendendo a autoridade científica da palavra de Deus. O relato do dilúvio é fato ou boato? Então vou discutir com vocês, tá bom? Olha, eu comecei a falar sobre o dilúvio quando o filme Noé foi lançado. Quem assistiu o filme Noé? Gente, você gostou? Eu detestei. Uma igreja presbiteriana de São Paulo me chamou para fazer um trabalho com os jovens e disse assim, Marcos, bem no sábado, eles lançarão o filme Noé. A gente vai fazer assim, toda a juventude vai no cinema assistir o filme, você vai junto, depois você vem aqui e dá uma palestra sobre Noé. Falei, que legal. Não é? Acho que todo mundo estava ansioso para ver um grande filme. E eu fui, a Elizabeth foi comigo, tudo, foi muito legal. Quando eu comecei a assistir o filme, no primeiro minuto eu já achei uma droga. No segundo achei uma porcaria. No terceiro eu já queria ir embora. Gente, o Noé era um homem justo e bom, que andava com Deus. Eu aprendi assim com a minha professorinha da IBD.
aquele homem era um psicopata, não é? Aí eu pus no meu Face lá, porque eu sou assim, meio Pedro, né? Eu saio cortando as orelhas, você já percebeu, né? Eu pus assim no meu Face, coisa de ateu, deu no que deu. Rapaz, o diretor era um ateu, não é? Ele tinha Transformers lá, né? Que negócio era uma coisa horrorosa. O Noé queria matar o seu neto, uma coisa absurda. E tudo deturpado, eles estão deturpando a palavra de Deus, fora e dentro das nossas igrejas. Em podcasts supostamente cristãos. Eu espero que sejam cristãos, enganados. E a gente não pode fazer isso. E depois de a gente ter assistido o filme, eu dei a minha primeira palestra sobre Noé. Eu não tinha absolutamente nenhuma evidência sobre Noé. Eu também achava que Noé e o dilúvio, a arca, tudo era meio difícil de defender. Mas como eu fui convidado, eu comecei a estudar. Gente, cada vez que eu estudo, a minha confiança no relato bíblico e de que realmente ocorreu um dilúvio aumenta mais. Então essa deve ser a versão 20.2 das minhas palestras sobre Noé. Eu aprendi a gostar de estudar sobre esse assunto. Então, antes eu falava sobre quinesinas, ATP sintases, aminoácidos, ribossomos, aquelas coisinhas fáceis, não é? Agora eu tenho voltado as minhas palestras cada vez mais para a defesa da palavra de Deus. Esse livro é digno de toda a confiança. Amém. Bom, vamos lá. Gente, será que realmente o dilúvio é fato? Temos evidências? Dilúvio, a arca, Noé, os dinossauros e tudo mais? Para responder essa questão, eu escolhi 10 questões, talvez as mais relevantes. Tem um monte, eu poderia ficar falando aqui até às 3 da tarde, aí todo mundo ia perder o almoço, ficar bravo comigo, né? Mas a gente podia fazer um break para o cafezinho, né? Porque eu aprendi que essa igreja ninguém bebe, mas come, né, irmãos? Tá todo mundo no cafezinho ali, uma beleza, ótimo. E gosta de um papo também, olha só, que coisa boa. 10 questões, vamos lá, as 10 principais. A primeira é essa: como todos os animais puderam chegar até a arca? Irmão, estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Se alguém perguntar para você, você crê no dilúvio? Você fala, claro. Você vai falar assim, por quê? Porque a Bíblia fala. Não é bom argumento, irmãos. Você tem que dar a razão da sua esperança. Aí fala, mas não, como é que os animais chegaram na arca? O canguru da Austrália. Como é que o canguru da Austrália chegou na arca? Irmão, você saberia responder? Não precisa levantar a mão, mas pergunte para você. Você saberia responder? Eu não sabia antes daquela palestra de Noé, do filme. Tinha uma ideia. Agora, estou estudando bastante. Eu sei. Como é que o canguru chegou na arca, Davi? Hã? Tá bom. Quando você não souber, eu pergunto para a Ju, tá bom? Tá bom, Ju, fica preparada, tá? Ixi. Como é que todos os animais puderam chegar até a arca? Se você procurar na internet, no Google, vai aparecer figuras assim. Olha aí, tá vendo? Eles criaram asas. Deus deu asas, só pode ser. Não é? Outros vão falar assim, nossa, tomaram Red Bull. Tomaram Red Bull. Não foi, irmãos? Deve ter tomado Red Bull. Como é que chegaram na arca? Davi matou, né, Davi? Irmãos, a Bíblia diz claramente em Gênesis 1, de 9 a 10, o Gênesis é um relato técnico, sóbrio, consistente e coerente. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas, e apareça o elemento seco. Chamou Deus o elemento seco, terra. A Bíblia já antecipou uma grande descoberta científica sobre a movimentação das placas tectônicas, a deriva continental, de que antes tínhamos apenas um continente. E esse continente era cercado por um único mar. Provavelmente nesse continente, porque ninguém tinha foto, ninguém tirou vídeo, né? Noé bobeou, era tão fácil, né? Fazia uma selfie, postava no Face. Olha, por que Noé não fez isso? Né? Filmava um videozinho, colocava no Instagram, no YouTube,
Noé bobeou. Olha só, o livro junto naquela fogueira do pastor. Né? Cadê o pastor Ramon? Sumiu o homem. Está lá em cima. Metido em computação também, eu não estou entendendo. Gente, havia espaço. Dá uma olhada nesse negócio aí. Você vai falar, cara, não tem jeito. Havia espaço? Olha, você já viu as dimensões da Arca de Noé? 300 por 50 por 30 côvados. Quando foram calcular direitinho esse barco e o que era um côvado na linguagem original, a Arca de Noé está ali em cima, está vendo? 130 metros de comprimento. E embaixo está o Titanic. Você sabia que a Arca de Noé, em capacidade de acomodar bichos, é maior que o Titanic, muito maior? O Titanic tinha salão de baile, tinha um monte de coisa e tudo mais. Você tira tudo isso, a Arca de Noé bate o Titanic em capacidade de acomodar cargas. Animais, ovelhas. Algumas simulações já foram feitas em cima desses 30 por 50 por 300 por 50 por 30, algumas não, várias. Todo curso de engenharia naval, quando chega na hora dos alunos fazendo os seus TCCs, todo mundo quer calcular a Arca de Noé. Vamos calcular para ver se ela flutuaria? Tem um monte de TCC, artigos científicos, simulações que são feitas em grandes tanques e tudo mais. Sabe o que descobriram? Não só a arca seria imensa, mas é o maior barco possível de se construir em madeira. Acima de 300 por 50 por 30, não dá para construir. Então Deus mandou construir o barco maior possível. O barco maior possível em madeira. O barco era imenso, imenso, irmãos, imenso. Olha ali a Santa Maria que trouxe os portugueses para o Brasil. Não faz nem cosquinha na arca. Olha, os vikings, os navios gregos. Olha, por que viking, português, vikings da onde é mesmo? Dinamarquês, norueguês, alguma coisa assim. E os gregos não conseguiram fazer um barco tão grande como a Arca de Noé. Porque a Arca de Noé, quem foi o engenheiro, irmãos? Deus. O maior barco possível de se construir em madeira. Quantos animais caberiam lá dentro? Está vendo a estimativa ali? O pessoal diz assim, Marcos, tem não sei quantas espécies desse bicho, tem tantas espécies daquele bicho, tem tantas espécies daquele lá. Como é que Deus colocou todas essas espécies lá dentro? Como é que você vai responder? Você fala espécie. É especiação de família. As espécies entraram na arca que nós conhecemos hoje? Não. Entrou lobo, raposas, coiotes, cães, um casal de cada um? Não, entrou o casal original de canino. Entrou o casal original dos felinos. Entendeu? Essa especiação é pós-diluviana. Um planeta totalmente diversificado, com climas diferentes, com alimentações diferentes. Aí que a especiação começou. Então, o que entrou na arca foi o casal original dos caninos e o casal original dos felinos. Quando você calcula dentro dessa suposição, que é extremamente razoável, sabe o que nós temos dentro da arca? 18 mil espécies, aqui seria 18 mil famílias. Qual o tamanho médio dos animais? Você fica pensando num elefante, num T-Rex e tudo mais. Qual é o tamanho médio de um animal? Uma ovelha. E os animais entraram jovens, bem jovens. Ovelha jovem, irmã. Sabe quanto que se faz? Estima-se que 6 mil casais entraram na arca. E apenas 1/3 da arca estava ocupada com animais. Apenas 1/3 da arca. Olha só como é que é a especiação. Esse slide aqui eu tirei de um canal do YouTube, muito legal. Anota aí, irmãos, Genesis Apologetics. Ele está em inglês, mas você coloca lá a legenda em português e assiste. Tem vídeos e vídeos e vídeos sobre o dilúvio, Noé, a arca e tudo mais.
E um desses slides eu achei muito interessante, peguei aqui, estou mostrando para vocês, o que acontece antes do dilúvio e depois do dilúvio. Está vendo ali? Olha o casal original. Caninos, chimpanzés, pássaros, dinossauros, sapos, anfíbios. O que se acredita? A especiação tinha começado? Um pouquinho. Mas talvez o casal original ainda estivesse no planeta, habitando o planeta, junto com alguma diversificação. Deus chamou quem? O casal original. Agora a linha azul ali é o dilúvio. Depois do dilúvio, a especiação correu solta. E os casais originais provavelmente já não existem mais. Então o casal original de caninos, por exemplo, a gente imagina que seja muito parecido com aquele lobo lindo, maravilhoso que eu mostrei ontem. Um bicho 100% puro geneticamente, sem defeitos. Os nossos cães e gatos hoje, tudo debilitado, mutante. Tudo com defeito, não é? Você tem que ficar levando do veterinário. Ai, está com isso, está com aquilo. Olha, as juntas, né? Dá um remedinho. Lobo tem veterinário, irmão? Não tem. Então, você entendeu, né? O número de casais é muito menor, 6 mil, 1/3 da arca. Olha só o felino aí. Está vendo o casal original de felino? É mais ou menos o que a gente acha, esse de baixo aqui. Depois do dilúvio, ele se diversificou nos diferentes felinos que nós temos hoje na Terra. Leões, gatos, onças, leopardos e tudo mais. Essa diversificação é difícil? Não, a gente sabe hoje no código genético que pequenas alterações no código genético, por várias estratégias que a genômica hoje descobriu, splicing alternativo, overlapping genético, já ouviu falar sobre isso, né? Não. Várias formas de você misturar a informação genética, você transforma um gato em leão facinho, facinho. Em leopardo, pequenas alterações no genoma, mas todos dentro da mesma família. Então, o que entrou na arca não foram as diferentes espécies que nós vemos hoje, nem os diferentes gêneros, foi a família original de cada um deles. Muito bem. Tem vários e vários cálculos que você encontra por aí. Tem livros, tem sites, eu tenho consultado todos eles. Em todos eles, o número mais ou menos que se chega é 1/3 da arca ocupado. Irmãos, se tinha 1/3 só da arca ocupado, o que tinha? 2/3 disponíveis. Então, a esposa de Noé tinha a sala de tricô, crochê, a despensa, porque mulher tudo gosta dessas coisas, né? Noé tinha sala de estudos, ficava lendo lá os filósofos gregos, não é, Davi? Com certeza. Eles tinham uma sala para jogar um futebolzinho, né, para treinar com os filhos, alguma coisa assim, o esporte da época. Olha, tinha espaço para armazenar alimentos, tudo, uma coisa incrível. Esse é um parque lá nos Estados Unidos fantástico, que chama Ark Encounter, o encontro com a arca. Ele já está funcionando há vários anos, está muito, muito melhor que isso, tudo estruturado, tem um museu da criação do lado, tem recebido milhares e milhares de visitantes. Irmão, está pensando em levar o seu filho para Disney? Está pensando em levar o seu filho para Disney? Cancela a Disney, irmão. A Disney agora é ideologia de gênero, tá? Daqui a pouco o Pato Donald te vira Pata Donald, é um negócio terrível. Leva para o Ark Encounter, Kentucky, nos Estados Unidos. Tem recebido visitantes do mundo inteiro. E dá uma olhadinha na arca, irmãos. Professores da IBD, joga aquele livrinho fora, que tem aquela arquinha abarrotada de bicho. Mostra essa arca para as crianças. Eu fiz questão de pegar essa foto, que é quando eles estavam construindo ainda. Olha, 2016 que foi inaugurado. Olha por dentro, para você ter uma imagem, uma ideia de quão grande era essa arca. Demorou 100 anos para construir, não é, aproximadamente? Aí você fala assim, nossa, os povos antigos eram menos capazes do que nós.
provavelmente, antes do dilúvio, nós éramos maiores, mais altos, mais fortes, mais dispostos, tinha mais oxigênio. Então, trabalhava muito mais. O cara, antes do dilúvio, jogava 5 horas de futebol e nem cansado ficava. Já pensou? 5 horas jogando futebol? Sem problemas. Tinha mais oxigênio, a gente era mais forte, mais disposto. Estamos evoluindo. A gente está degradando, irmãos. Era muito mais. E a capacidade intelectual também. Todo mundo que dá aula sabe, toda nova turma é pior que a anterior, não é? Fala, rapaz, o que está acontecendo com essa garotada? Não é assim? Irmãos, Jesus tem que voltar. A capacidade de Noé e seus filhos e tudo para construir essa arca. Oh, obrigado, irmão. Aguinha santa. Deixa eu fazer um break. Irmãos, deixa eu falar sobre água, né? Você olha para a água assim, você fala insípida, inodora e incolor. Você fica achando que a água é um liquidinho qualquer, né? Mas você sabia que a água é sobrenatural? Ela é um milagre. Ela tem 74 propriedades físico-químicas que só a água tem. Já pensou um líquido com 74 propriedades que só a água tem? Solvente universal, tampão térmico. Ela, quando congela, o que acontece? Pastor Ramon, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Congela, vira gelo. Aí o senhor pega o gelo, pastor, e quando o senhor coloca o gelo no seu whiskinho, o que acontece com o gelo, pastor? Ele afunda ou boia? Irmãos, falou que boia. Acertou, pastor. No whiskinho, pastor. Irmãos, o gelo boia. Isso é contra as leis da física. Porque a física diz que o sólido é mais denso do que o líquido, mas o gelo boia, coisa incrível. 74 propriedades físicas únicas que só a água tem. Mas não precisa colocar do lado da TV, irmãos. Já tem milagre suficiente, tá bom? É incrível esse líquido, né? Aí você bebe, não tem aftertaste. Tem muito refrigerante que você não gosta porque o gosto que fica depois é que é ruim. A água é inodora por quê? Porque é tão essencial que Deus fez sem sabor para ninguém gostar. Tem alguém que não gosta de água? Me diga. Ai, não gosto de água. Não pode não gostar de água, a água não tem gosto. Ai, não gosto da cor de água, a água não tem cor. Eu não gosto do cheiro da água, a água não tem cheiro. Olha que incrível, não é? Insípido, inodoro e incolor são também 3 características fundamentais para que ninguém perca a vontade de tomar água. Agora você deve tomar água o suficiente, porque a água mata também. Pula numa piscina sem saber nadar. E muita água também é ruim, né? Tudo certinho. Mas vamos fechar do parênteses da água. Olha a arca, irmãos, imensa, não é? Olha a outra vista da arca. Eu e o Adalto Lourenço, antes da pandemia, falou, Adalto, vamos... Porque ele é muito envolvido, ele está nos Estados Unidos, com o pessoal do... Reasons... Não, como é que é o ministério que ele trabalha? Answers in Genesis. Aí eu falei, vamos fazer uma excursão? Já estava tudo certo, a gente estava começando a organizar, veio a pandemia, mas agora já foi a pandemia, a gente vai organizar. Então, se você quiser participar, tá bom? Vou mandar aqui para o pastor Ramon, se ele aceitar, né, depois de tudo, né? Qualquer coisa, acho que ele vai me deletar do WhatsApp, viu, Davi? E fica falando da bateria dele, tudo, do esquinho, né, pastor? Olha só, olha o tamanho da arca, a gente quer fazer uma excursão para lá. Olha dentro da arca, não falei que tinha a despensa da mulher de Noé? Olha aí, é uma suposição de como seria a arca, incrível. Olha os bichos dentro da arca, cada um no seu cantinho. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E os dinossauros entraram na arca? Tem alguns que acham que eles perderam o dia. Aí essa achei na internet, achei bem legal. Oh crap, was that today? Esqueceram de marcar na agenda. Irmãos, os dinossauros entraram ou não entraram na arca? O Adalto Lourenço diz o seguinte, sabe como é que eles entraram na arca?
Pela porta. Entraram ou não entraram? Eu falei para vocês que tem crente que não crê em dinossauro, acho que é plástico e tudo mais. Irmãos, se converta aos dados. É claro que eles existiram. Tem milhões e milhões de ossos nesse planeta. É inquestionável a existência de... Não é plástico, irmãos, é osso. Fizeram proteoma do dinossauro, tem DNA de dinossauro, tem pele de dinossauro, eles são achados aos montes nesse planeta. Então, para você não conseguir colocar, para você não ter que colocar dinossauro na arca, muito cristão acha que eles não existiram. Não, isso é uma fuga irracional. Eles existiram, sim. Agora, entraram ou não entraram na arca? Tem cristão que acha que eles morreram afogados no dilúvio, mas Deus disse que colocou um casal de tudo. Aí o cara vai falar assim, nossa, Marcos, o T-Rex não. Olha aí, não dava, né? O pescoço nem cabe dentro. Entraram ou não entraram, irmãos? Sabe quantos tipos básicos, famílias de dinossauros são conhecidas? Aproximadamente 58. Olha, tem mais de 600 espécies de dinossauros descritas. Mas biólogo com espécie é uma coisa meio estranha, né? O bicho tosse assim, ó, o outro, espécie diferente. Conhece? Cada dia sai um artigo novo sobre uma espécie diferente de um bicho diferente. Porque eu tenho alunos que são biólogos e tudo mais. O conceito mais elástico em biologia é de espécie. Mudou o tamanhozinho da mancha, espécie diferente. Não cruza mais, é a diversificação que está ocorrendo. É muito difícil o conceito de espécie, mas o conceito de família está muito bem estabelecido. E a gente sabe hoje que entraram as famílias originais. 58 tipos básicos de dinossauros. Agora, a sua cultura hollywoodiana, porque você assistiu o Jurassic Park, acha que todos eles eram imensos, mas dinossauro normalmente, está vendo nessa simulação? Muitos deles tinham tamanho de galinhas, pequenininhos. Agora, os grandões, dinossauro é réptil. Ele nasce pequenininho e vai crescendo a vida inteira. Quantos anos, provavelmente, antes do dilúvio, os dinossauros viviam? Como Matusalém. Iam até 969. Parece que tudo Deus fez para viver 1000 anos. E aí os amilenistas fogem nessa hora. Cadê o pastor ali? 1000 anos. Então, irmãos, e dinossauro nasce do quê? Ovo! Tá sabendo mais que o Davi, hein? Bateu você agora, Davi, nem precisa perguntar. Olha aí, ovo! Olha aí, ó, acharam fossilizados ovos de dinossauros. Outro dia acharam um ovo de dinossauro, tinha um dinossauro lá dentro que parecia que ia sair andando. Irmão, 60 milhões de anos dizem que eles foram extintos. Pode? O ovo estava lá, o dinossauro quase que saía andando. E quase que fizeram uma respiração artificial lá para ver se ele sobrevivia. Incrível. E qual é o ovo maior possível de ser construído? Está vendo aí? É uma simulação. É aquele tamanho daquele ovo da Copenhague, quando chega a Páscoa, você olha lá e fala, nossa, você pergunta o preço, R$3.000. Nossa, eu nunca vou comprar. Já viu aquele ovão da Copenhague? R$3.000. É o tamanho máximo. O dinossauro nascia daí de dentro, o T-Rex também. Aí eles iam crescendo a vida inteira, por isso que eles... Réptil não para de crescer. Nos Estados Unidos teve um rapaz, né, bateu o recorde de 2,7 metros de altura, que também não parou de crescer. Não parou de crescer. Morreu porque o nosso corpo não foi feito para crescer indefinidamente. Ele começou a perder sensibilidade, por exemplo, nas extremidades. Ficou grande demais. Um erro genético. Mas réptil não, foi feito para crescer a vida inteira. Então o T-Rex, por exemplo, nasceu de um ovo. Começou a crescer. Agora, pensa bem, você está responsável por colocar os animais na arca. E você pode chamar qualquer animal, é tua missão. Você escolheu o animal em que idade? Criança, bebê, criança, adolescente, jovem, meia idade, adulto,
Terceira idade e a idade PC. Conhece a idade PC, irmãos? Na minha igreja lá tinha o coral PC. A gente batizou de coral PC. Eles cantavam, a gente, nossa, coral PC e tal, coral PC. E começaram a saber que a gente estava chamando de coral PC, né? Na época que eu era adolescente, né? Aí chegaram para a gente e falaram, o que é esse negócio de coral PC? A gente não contava. Aí até que descobriram, nossa, quase pegaram a gente. Ficou umas 3 semanas sem ir na igreja. Por que é coral PC? Pé na cova. Em que idade você escolheria, irmãos? Criança? Não, teriam que sair depois que já começar a reproduzir, rapidinho. Naquela idade adolescente, entre adolescente e jovem, aquele fervor reprodutivo. Então a gente imagina que o T-Rex estava mais ou menos assim, ó, que entrou na arca. Então, basicamente assim, se você fosse fazer uma visita na arca de Noé, quando os bichos já tivessem entrado, você chegava lá na portaria, tinha um diretório, você perguntava para o rapaz do diretório, um dos filhos de Noé, aonde estão os dinossauros? Ele consultaria no computador, ele fala assim, olha, está no 2º andar, setor B, sala 57. Olha lá os dinossaurinhos, está vendo? Caberia num quarto da arca. Num quarto da arca. Esse é lá no Ark Encounter. Esse aqui é o Brachiosauro. Jovem, mais ou menos o tamanho que se imagina que estava na arca. Caberiam tranquilos. Eles ficaram se movimentando. Quando a arca começou a flutuar, a parte de baixo, aonde os bichos estavam, atingiu a temperatura do mar, 15, 16 graus, se imagina. E nessa temperatura é a temperatura que os animais começam a hibernar, a ficar mais calmos, tranquilos. Então, provavelmente, eles ficaram quietinhos, cantinhos, um encostadinho no outro, porque dinossauro não gosta de frio, não é? Então, quando está muito frio, você se encosta do seu marido, não é, irmã? Quando está frio. Né? Vem cá, meu querido, para esquentar, porque você é meio geladinho, ele é mais quentinho, não é assim? Foi isso que aconteceu com os dinossauros. Olha, uma das grandes evidências que os dinossauros entraram na arca ocorreu com a descoberta de tecido mole em dinossauro. Está vendo aquela figurinha ali? Recentemente, eu falei sobre isso, começaram a cortar ossos de dinossauros que foram encontrados por aí. Mary Schwartzer, uma grande paleontóloga nos Estados Unidos, que iniciou essa saga, basicamente. Já tinha acontecido antes, mas ela que lançou para o mundo, publicou na Science. Um dia foram buscar um osso de T-Rex, um fêmur de T-Rex, que estava num despenhadeiro, descobriram. Começaram a cavar e tal, estava lá o osso, muito pesado. Não dava para descer, nem dava para subir. Foram buscar de helicóptero. Manuel e Joaquim, transportes de ossos de T-Rex. Chegou lá, entendeu? Tá vendo a cena? Aí tentaram pôr tá vendo a cena? Tentaram pôr o osso no helicóptero, não coube. O que eles fizeram? Serraram o osso, irmão. Manuel Joaquim, transportes de ossos de T-Rex, né? Cortaram o osso. É como você buscar uma Ferrari, não cabe no caminhão, você corta no meio. Não é? Aquela lógica, né? Então, minha esposa é filha de portugueses, né? Quando ela vê isso aí, ela quer me pegar. Gente, cortaram pela primeira vez na história um osso de T-Rex. O osso cheirava mal. Putrescina e cadaverina são produtos de decomposição de proteína, mas que evaporam rapidamente. Tinha células sanguíneas, 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados hoje, porque começaram a cortar tudo quanto é osso no camada fóssil. E tudo quanto é osso na camada fóssil agora está encontrando tecido mole, carne, células, sangue. O que significa? Essa fossilização ocorreu há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Já encontraram, inclusive, DNA de dinossauro. Aí você fala assim, nossa, Marcos, vamos fazer a desextinção de dinossauros? A possibilidade existe, irmãos, hoje existe. Estão fazendo a desextinção de mamutes. É um projeto que está quase para ser concluído, daqui a pouco vai nascer um mamutinho por aí. Sabe por que está acontecendo? E provavelmente dará certo, porque tem elefantes ainda.
Então a elefoa, né, que não é o feminino de elefante, mas elefoa, ela pode parir o bicho. Agora, para o dinossauro não tem uma fêmea aí, um animal muito parecido que poderia parir. Eles vão ter que tentar em algum. Ninguém sabe qual. Mas vão tentar. Tentarão desextinguir os dinossauros. Talvez não dê certo. Então, você está tudo meio chateado, né? Perdemos os dinossauros definitivamente? Eu acho que não. Minha filha outro dia chegou para mim e falou assim, Anina, pai, no céu tem cavalo? Nós teremos cavalos, cães, cachorros, porque ela gosta demais do lobinho, um que eu tenho lá, um Spitz. Eu falei, filha, não sei. Ela falou, pai, se não tiver, eu não quero ir. Né? Já pensou um céu sem cavalos, sem cães? E eu acho que Deus vai restaurar toda a sua criação. E teremos dinossauros na Jerusalém celestial. Então, Jurassic Park, né? Pastor, estou certo ou estou errado? O que o senhor acha? Dinossauro na glória. Boa saída, pastor. Olha aí, gente. Isso aí, sabe o que é esse branquinho? É colágeno, elástico e plástico. Tem um filme no Genesis Apologetics, um vídeo, que ele leva o osso para o laboratório, ele quebra, e ele pega e faz assim com o elástico, com o colágeno. Tlim, 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 tlim. Gente, todo mundo que é médico sabe que colágeno não fica elástico e plástico por muitos anos. Está elástico e plástico. Os dinossauros foram extintos? Provavelmente sim. A gente tem certeza? Não. Sabia? 1/3 do planeta nunca foi investigado pelo homem. A gente nunca foi lá. 1/3 do nosso planeta. Os mares, as profundezas dos mares, a gente praticamente não conhece. Esse grande animal que engoliu essa baleia, a gente não sabe o que é. Então, eu acho que foram extintos, mas só acho. Outro dia, teve um documentário no Discovery de um bicho que provavelmente encontraram e mataram. Descreveram o bicho, várias pessoas descreveram, e o rapaz lá do documentário liga para um paleontólogo e fala, olha, eles estão dizendo que mataram um bicho assim, 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 assim. Que bicho é esse? Ele falou, cara, isso é um dinossauro. Ele falou, mas não estou achando aqui. Ele não achou. Aí eu tenho um sonho, mas é puro sonho, ilusão. Que um dia encontrem o monstro do Lago Ness. E que ele seja o último dinossauro. Seria um show, não seria? Irmãos, o selacanto, que era um peixe que diziam que era a transição entre peixes e anfíbios, teria sido extinto já há 200 milhões de anos atrás. Foram nadar nos mares e encontraram o selacanto, nadando de boa. É que ele é muito profundo, né? Nada em águas profundas e não encontravam. Encontraram, pescaram. Agora tira foto e vídeo de selacanto. De repente acha o monstro, não é? Ia ser legal, não ia? Nossa. Por que os dinossauros foram extintos, então? Se eles estavam na arca, eles saíram da arca, certo? Aí eu fico pensando, o dia que aquela pombinha voltou com aquele galinho, como devem ter reagido os dinossauros? Já pensou? Eles estavam acostumados com um planeta assim, irmãos. Grandes vegetações. Dinossauro era carnívoro? Provavelmente não, eles eram herbívoros. Aí você falou T-Rex, Marcos? Herbívoros? Irmão, se o urso panda for extinto e se encontrarem um fóssil do urso panda, dirão o quê? Carnívoro. Mas ele é herbívoro. Então Deus é meio... né? Ele prega umas peças de vez em quando. Ele faz um bicho que parece carnívoro que é herbívoro. Facilita a sua alimentação, seus dentes e tudo mais. Então não vai por essa aqui, só porque tinha dente afiado e não sei o que, ele era carnívoro. O urso panda come bambu. Aí, olha, um planeta totalmente coberto por vegetação abundante, eles eram herbívoros. Encontraram restos de vegetais em estômagos de T-Rex. O T-Rex era gordão, irmão. Gordo é lento, né? Você sabe, né? Vão me acusar de gordofóbico agora. É meio lento. E ele tinha um bracinho curtinho. É difícil de lutar assim, irmãos. A arcada dentária do T-Rex, encontram muitas arcadas dentárias intactas. Aí foram fazer uma avaliação, ela era meio frágil. Se o T-Rex desse uma
mordida muito forte e puxasse, o que aconteceria? T-Rex não iria mais para o inferno. Por quê? Ficaria banguela. Conhece, né, a teologia? Choro e ranger de dentes. Falei ontem. Irmãos, então era assim. Agora imagina o dia que aquela pombinha voltou com aquele galinho. Os dinossauros, um olhou para o outro e falou, ixi, deu mal. O galinho, uma folhinha. Quando eles saem da arca, o que acontece? Um planeta totalmente hostil para eles. Grandes variações de temperatura, continentes diferentes, desertos, temperaturas de 40 graus, como aqui, né, no Baixo Guandu. Diz que faz 50 de vez em quando aqui, pastor? É? Por aí. Rio 40 graus para Baixo Guandu é fichinha, né? E começam a virar carnívoros. Muitos animais, na falta de alface, todo vegetariano virará carnívoro. E sabe qual é o terror dos vegetarianos, né, irmãos? Plantas carnívoras. Ora, até a gente começa a comer gente quando falta comida. Um avião caiu nas cordilheiras ali dos Andes, né? Conhece essa história? Fizeram um sorteio para quem viraria o jantar da noite. Pensa no negócio desse. Entendeu, né? Porque irmãos, tem evidências de dinossauros? Olha, nos Estados Unidos, na Argentina, uma parte do Nordeste brasileiro, na China, tem grandes depósitos de dinossauros. Estados Unidos, acho que é o maior. A China também é muito grande. Está vendo aquela península amarela? Ali se encontra depósitos e depósitos e depósitos de dinossauros, tudo ali. Por quê? A pergunta é por quê? Sabe o que acontece? Os bichos sentem catástrofes muito antes dos humanos. Eles têm uns sensores que Deus colocou neles. Né? Porque eles têm percepções, capacidades intelectuais reduzidas. Então Deus falou assim, vou colocar um sensor de catástrofe neles. Aquelas tsunamis que ocorreram, né, tinha muito cães, cavalos que queriam sair correndo e ninguém estava entendendo. Então eles começaram a fugir da inundação. A inundação, bum, inundou tudo de uma vez? Não, ela foi invadindo os continentes. Foi invadindo os continentes, porque chovendo, invadindo os continentes. O grande continente trinca, começa a ver a movimentação das placas tectônicas e tsunamis são formadas. E essas tsunamis começam a atingir os continentes pelas suas praias. O que acontece com a bicharada? Começa a correr, fugir. E eles vão se acumulando, se concentrando numa mesma região. Provavelmente nos Estados Unidos, nessa península, foi uma dessas regiões, na China, no Nordeste brasileiro e na Argentina. Em alguns outros pontos do planeta. Foram fugindo das tsunamis, até que a última tsunami pegou todos eles. Percebeu? E eles foram fossilizados numa única região. Grandes cemitérios de dinossauros, sopas de dinossauros, já falei aqui, né, aquele negócio de sopa de galinha. Tudo misturado. Olha, esse aqui é na China, está vendo os chineses ali? Se você não crê em dinossauros, né, como é que fica isso? Tudo plástico? Não pode. Os mais pesados para o fundo, os mais leves para cima. Uma sopa. Tanto osso, que você vai lá e cava e acha o osso. Em Hell Creek, nos Estados Unidos, você pode fazer isso. Você chega lá, tem tanto osso que você pode cavar e achar. Nesse documentário do Genesis Apologetics, o cientista vai lá e pega o osso, leva para o laboratório, corta. O que aconteceu com todos os bichos depois? As águas retrocedem. Os continentes começam a se separar. Nessa deriva continental, o arraste eleva os continentes, forma as cordilheiras, os montes, e esse continente que estava submerso começa a emergir. E vai aumentando a sua altura, e a água agora começa a retroceder em direção ao mar. Carrega toda essa parte orgânica e joga em alguns pontos específicos. Um deles, o Golfo do México. Você já viu quanto petróleo tem no Golfo do México?
Os caras, cada vez que perfura, acham mais. Milhões e milhões e milhões de litros de petróleo formado, provavelmente, tem toda uma dinâmica que tem sido calculada. O final da grande maioria desses animais, joga para o Golfo do México. Aí ele tem até 1.500 pés de profundidade, você acha petróleo. É incrível. Tudo bem explicado pelo dilúvio. Esse dado aqui é muito interessante. Esses dinossauros são os maiassauros. Tem um lugar nos Estados Unidos que tem um cemitério de maiassauros com 10.000 dinossauros lá. Foram olhar, são todos adultos. Não tem jovem, não tem criança. Não faz sentido nenhum, faz. Por que só tem dinossauro 10.000 adultos? Faz sentido à luz do dilúvio. Quando vem uma grande catástrofe, todo mundo sai correndo. E às vezes você esquece suas crianças para trás, não é? O pastor estava contando que alguém esqueceu aqui nessa igreja, não foi, pastor? Às vezes no desespero você deixei minhas crianças para trás. Foi exatamente isso que aconteceu com esse grupo. Eles foram correndo das tsunamis, foram deixando os jovens e as crianças para trás. Só pode ser. E aí ficaram no último momento ali, naquela parte mais alta, veio a última tsunami, sepultou todos eles. 10.000. Muito bem, a quarta pergunta. A engenharia naval da arca. A arca flutuaria? Você vai falar assim, nossa, aquelas grandes tsunamis, essa arca deveria ter virado. Olha só o que a gente descobriu. Esse é um artigo científico que foi publicado, várias simulações já foram feitas. Safety Investigation of Noah's Ark in a Seaway. Ou seja, investigação da segurança da arca num mar turbulento. Turbulento, tá certo? Turbulento. Eu percebi que alguma coisa estava errada. Ainda bem que alguma coisa me induziu a falar essa palavra errada, né? Não fui eu que falei. Deve ter sido o pastor. Turbulento, isso. Olha só. Foram analisar se a arca seria boa, bem feita, naquelas dimensões, 300 por 50 por 30. Sabe o que descobriram? A arca não teria o máximo de conforto, ela não teria o máximo de resistência e ela não teria o máximo de estabilidade. Ela tem o melhor compromisso entre essas três características. Está bem no centro, está vendo o triângulo ali? Em cima é conforto, estabilidade, resistência. Ela tem o melhor compromisso entre as três. Todo engenheiro sabe que quando você vai construir um sistema multifuncional, você não pode otimizar uma só função. Você tem que otimizar as três. E quando você otimiza as três, você não chega no máximo de otimização para as três, cada uma delas, mas para o conjunto delas. Então, um carro, por exemplo, não tem o máximo de conforto. Ele tem conforto, mas ele tem que ter resistência, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter proteção contra a chuva. Aí ele não tem o máximo de economia. Um carro só com banco, sem mais nada, teria o máximo de desempenho em quilometragem. Mas aí não dava para levar a sogra. Olha que desastre. Não é? Para um passeio. Não dava, né, pastor? As crianças, não dava para levar. Então, é uma obra de um engenheiro que maximizou todas as características desejáveis. Na Segunda Guerra Mundial, eles foram construir cargueiros, porque foi uma necessidade mundial, transporte de cargas. Construíram seus cargueiros. Foram medir as dimensões dos cargueiros. Qual a dimensão que eles usaram? Em proporções 300 por 30 por 3. 300 por 50 por 30. 30 por 5 por 3. Exatamente as dimensões da Arca de Noé. Plagiaram sem saber. É a melhor dimensão possível para um cargueiro. O relato de Gênesis é digno de confiança? Você já percebeu isso? Você vai ler lá e fala assim... Senhor, eu poderia ter falado assim, Deus ordenou para Noé que construísse uma arca e ele construiu uma arca. Pronto, acabou. Estava bom, não estava? Mas Deus faz questão de colocar um texto como esse.
faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Irmãos, isso é alegoria? Isso é mitologia? Isso é um épico qualquer, como diz Gilgamesh? Isso é o quê? Um relato técnico, uma descrição técnica, um procedimento técnico. Um engenheiro está falando para outro engenheiro como fazer. E a gente vai olhar, rapaz, tudo perfeito, os 3 andares, para você poder colocar os animais embaixo, os alimentos no andar médio, depois a parte de cima ficar livre para outras atividades. Essas janelas, tudo, tem essas simulações que são feitas. Como ele construiu a janela? Para não entrar água, mas para entrar ar. Incrível. Um relato técnico sóbrio, consistente e coerente. O relato bíblico. Nada de alegoria. De onde veio tanta água? Você vai falar assim, nossa, Marcos, cobriu o Himalaia, os Alpes. Irmãos, tinha Alpes, Himalaia, antes do dilúvio? Claro que não. Era um único continente. Tinha a deriva continental, os continentes estavam se movimentando? Não, ele estava paradão. Para que mexer? Se ele é um único continente. Não tinha necessidade. A palavra Éden significa planície. Então, provavelmente, era uma grande planície esse continente. Montes eram baixos, se existissem. Percebeu? Fez a figura do grande continente? Estável, paradão, sem grandes cordilheiras. As cordilheiras e os montes é o arraste dos continentes, o atrito que faz com que se ergam essas montanhas, essas cordilheiras. Bate direitinho a topografia dos continentes hoje com o arraste desses continentes pós-dilúvio. Então, os montes eram muito mais baixos. Mas de onde veio a água? Sabia que há evidências claras da existência de um mar com muito, muito mais água? Entre 410 e 660 quilômetros no manto, na crosta terrestre. Água sobre alta pressão e temperatura. Ou esse mar já existiu, ou ainda existe, não se sabe exatamente. Pesquisas sísmicas têm mostrado isso. A Bíblia fala que Deus estabeleceu a terra sobre água, parece que é verdade. Água sobre alta pressão e temperatura. Então, da onde veio toda a água, irmãos? Pensa naquela imagem, um continente sobre água, alta pressão e temperatura. De repente, esse continente trinca, Deus fez alguma coisa. Eu acho que ele mudou o ângulo de inclinação da Terra, mas ninguém sabe o que ele fez. Aí o continente... Escutou o barulhinho, irmão? Escutou, Davi? Trinca. E aquela água sobre alta pressão e temperatura, que estava aprisionada embaixo da terra, sobe. A Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo. E a água jorra sobre alta pressão e temperatura. E ela sobe como vapor. Quando chega lá em cima, você já viajou de avião, né? O piloto informa, estamos a 10 mil pés, temperatura externa de menos 55 graus Celsius. A água esfria e chove. Olha que legal, modelo perfeito, né? E essa água agora começa a cobrir o planeta. Tem evidências dessa água? Outro dia encontraram um diamante aqui em Goiás, no Brasil, com água presa dentro do diamante. Só pode ter formado sobre água, sobre altíssima pressão e temperatura. Diamante se forma sob pressão. Então, olha, mais ou menos esse esquema aí, tá vendo? Antes do dilúvio, aquele pre-flood mountains, as montanhas eram baixinhas. A água estava sobre alta pressão e temperatura, trinca, sobe e chove. Legal, né? Está explicado. Para onde foi a água do dilúvio? Toda vez que você vai para Vitória e nada nas praias lá, você está nadando na água do dilúvio. Os continentes começam a se separar, estão todos debaixo d'água. O arraste continental começa a elevar montanhas, o continente começa a sair fora da água e a água corre para o mar, está nos mares agora. A separação causa uma rachadura em V.
que vai abrindo. Por isso que nós temos hoje as fossas submarinas, com quase 11 quilômetros de profundidade. Acredita-se que o mar era muito menos profundo antes do dilúvio. Agora, com a separação dos continentes, fossas submarinas. Uma atmosfera diferente. Outro dia acharam esse âmbar com pernilongo dentro, com sangue, tiraram o sangue, era uma picada no dinossauro e clonaram o dinossauro, certo? Certo, Davi? Certo, Ju? Não, isso é no Jurassic Park. O que encontraram nesse âmbar? Umas bolinhas, está vendo ali? Essa bolinha é bolinha de ar. Foram com o espectrômetro de massas, que eu trabalho com essa técnica, e mediram a quantidade de oxigênio. Sabe o que encontraram? 50% mais oxigênio do que tem hoje. Irmãos, tínhamos muito mais oxigênio no planeta. Isso é bom ou é ruim? Claro que é bom. Sabe aquelas câmeras hiperbáricas que põem o CD lá dentro, com oxigênio, pressão? Diz que cura tudo. Unha encravada, mal olhado, depressão, cara, pô, sai lindão, né? Careca, sai cabeludo, barrigudo, sai com barriga tanquinho, uma coisa linda aquelas câmeras hiperbáricas. Rapaz, tinha mais oxigênio. A gente jogava futebol 5 horas sem se cansar. Agora a gente vai na Bolívia, não tem oxigênio, já cansa. A gente tem menos oxigênio. Ah, Marcos, mais oxigênio você morria. O nosso corpo se adaptou a essa quantidade menor de oxigênio. Mas a gente era um planeta muito mais saudável. A datação com carbono 14 foi afetada, aqueles milhões e milhões de anos que às vezes o pessoal diz. Agora, carbono 14 vai até 50 mil anos na datação. Ela foi afetada? Sim, certamente foi. Carbono 14 são raios cósmicos que pegam nitrogênio, transformam em carbono 14. Esse carbono 14 entra no ciclo do CO2, do carbono, é absorvido pelas plantas, pelos animais. Quando eles morrem, não absorvem mais, começa a decair para carbono 12, e você mede a taxa. Agora, se houve uma grande catástrofe no planeta, todo esse sistema foi abalado. E tudo que se data depois do dilúvio, o pessoal inclusive faz alguns fatores, vai aparecer muito mais envelhecido do que deveria ser. Então a datação com carbono 14 foi sim afetada. Se você coloca um fator nessa datação, as datações não passam de 6 mil anos. 6 mil anos. O registro fóssil é explicado pelo dilúvio? Irmãos, a única forma de você explicar o registro fóssil é o dilúvio. As camadas são tudo bonitinha, retinha, uma em cima da outra, assim, ó, sem erosão, cheio de fóssil. Não era para ter fóssil. Fóssil é extremamente difícil de formar. Tem que ter um bicho que, de repente, vem em lama e, bum, encobre, porque senão fica na superfície. Quanto tempo estraga um bicho morto, irmãos? Poucas semanas você não vê mais. Morre um cachorro lá, né? É atropelado na rua, fica lá. Passa 4, 5 semanas, você não enxerga mais. Degradou tudo, os decompositores. Mas você tem registro fóssil por todo o planeta. 75% dos continentes são cobertos por rochas sedimentares. Esse é mais um slide daqueles vídeos lá do Genesis Apologetics. Assista, gente, fantástico. Olha aí, tudo coberto com registro, continente com registro fóssil. Da onde veio lama com barro, lama, em cima de continente? E o pior, 95% dos fósseis são marinhos. Irmão, você tem um continente, lá no Nordeste brasileiro, um monte de sedimento de animais marinhos. Ah, foi um mar há milhões e milhões de anos atrás, não dá para entender, irmãos. Tem rochas sedimentares dobradas, está vendo a dobra ali? Irmãos, já conseguiu dobrar uma rocha? É igual o martelo de borracha para desentortar vidro, já viu? Consegue dobrar rocha? Alguém consegue dobrar uma rocha? Aí, pastor, vamos fazer um concurso. Quem conseguir dobrar uma rocha ganha um livro? Você não dobra a rocha quebra, trinca. Mas por que essas rochas sedimentares estão dobradas? Muitas dobras pelo planeta todo. Porque elas foram formadas rapidamente. Ainda era sedimento que não tinha solidificado. Aí uma pressão dobra. Incrível, não é? Os decompositores, Deus criou para decompor. Se fosse um processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos, os decompositores, mesmo que tivesse sido soterrado, entrariam e decomporiam. Mas não, olha,
porque foi uma deposição extremamente rápida, uma camada em cima da outra, não deu tempo para os decompositores chegarem lá. Solidificou, eles não entraram mais. Legal, né? Sim. Em cima dos Alpes tem restos de animais marinhos. Você vai aqui na Serra do Rio do Rastro, aqui no sul do Brasil, tem resto de animais marinhos. Existe assim, milhões e milhões de anos, aquilo era um fundo de um mar que lenta, gradual e sucessivamente foi subindo, formou e o resto de animal marinho lá em cima. Não faz o menor sentido, sabe por quê? A gente sabe que o topo das montanhas também é varrido por erosão, 4 milímetros por ano. Se isso aconteceu ao longo de milhões e milhões de anos, a erosão já tinha lavado o topo dos montes, não tinha mais resto de animal marinho. Uma grande catástrofe pegou um fundo do mar e ergueu em montanhas, o dilúvio. Fundo do mar, estava tudo embaixo d'água. Incrível, não é? Embaixo de montanhas tem registro fóssil. Não faz sentido, sabe por quê? Porque as montanhas são lavadas 4 milímetros por ano. O que aconteceu? O registro fóssil foi formado sobre o mesmo continente, praticamente, rapidamente durante o dilúvio. Esses continentes continuam se separando, há conexões ainda, todos os animais se distribuem por eles, mas agora as montanhas se erguem, então o registro fóssil se ergue junto com a montanha, recente. Faz todo sentido à luz do registro fóssil. Gigantes pré-diluvianos? Irmãos, a gente era maior. Você é baixinho? Nós éramos muito maiores. A gente está regredindo. Todos somos baixinhos, tá? Se é baixinho, fica tranquilo. Baixinhos somos todos. Éramos mais altos, mais fortes, mais dispostos. As libélulas tinham quase 1 metro de comprimento. Irmão, já pensou uma libélula com 1 metro de comprimento? Pensa entrando nessa igreja aqui, ó. Pensou? A cena? O que aconteceu com as libélulas? Diminuíram, porque diminuiu a quantidade de oxigênio. Elas têm grande demanda de oxigênio para voar. A libélula aparece pronta no registro fóssil, irmão, com 1 metro de comprimento, um bicho magnífico. O que significa? Foram fossilizadas durante o dilúvio. Olha o tamanho da libélula que existia antes. Vivemos menos depois do dilúvio? Já falei sobre isso, não é? Ontem. É incrível. O que acontece? Até o dilúvio vivíamos, em média, 900 mil anos. Quase 1000. Depois do dilúvio, um gargalo genético, a mesma família se reproduzindo, faz com que a longevidade decaia exponencialmente. Irmãos, algumas décadas atrás, 40, 50 anos, você já era considerado um velhinho. Tem uma reportagem muito interessante, que outro dia eu vi, eu ia colocar nessa palestra, não esqueci. É assim, caminhão invade uma casa e mata uma velhinha de 45 anos. Irmãos, 45 anos. Sabe por quê? Porque a longevidade tinha caído tanto, irmãos, que 45 anos você já estava no coral PC. Estava cantando já no coral. Mas por que a gente está voltando? A ciência, Deus é o autor e consumador da ciência, os fármacos, os procedimentos cirúrgicos, tudo, né? 40, 50 você já está tomando uns remédios, não está? 60, 70, 80, você gasta 90% da sua aposentadoria em remédios. É isso que está segurando a gente aqui mais, irmãos. Olha só. Aquele decaimento fantástico. Irmãos, Marcos, a Bíblia é mais um épico, mais um conto. Tem 257 contos por aí, do dilúvio. Sim, porque o dilúvio aconteceu. E aí todo mundo que conta um conto aumenta um ponto, certo? Civilizações e culturas ao redor do mundo começaram a contar essa história, mas não com cuidado, com carinho que Deus cuida da sua palavra. E começaram a colocar alegorias. Os contos que estão por aí, todos alegóricos, umas coisas incoerentes, inconsistentes, mas o bíblico é perfeito. Mas sabia que há 8 elementos comuns em todos esses contos? Olha só, esse aqui é daquele vídeo fantástico lá, né? Gênesis Apologéticos, não esqueça. Um julgamento, um homem escolhido, uma família salva, animais são salvos. Uma barca é construída,
Eles sobrevivem. Até a pombinha que vai buscar o galinho é comum em praticamente todos os contos. Pode? Pode? Não pode. Da onde surgiu essa ideia de 257 pessoas contando contos diferentes, em continentes diferentes, relatarem a mesma pombinha buscando o galinho? E o sacrifício depois para Deus. O que significa? Todos esses contos relatam um evento. Agora, aquele podcast que eu falei para vocês, disseram que a Bíblia é como o épico de Gilgamés. Agora, o épico de Gilgamés, olha a arca do épico de Gilgamés, irmãos. Pensa, dá para pôr o bicho aí dentro? Cúbica. Para com isso, irmão. Comparar a Bíblia com o épico de Gilgamés. Irmãos desse podcast 39, estou falando para vocês agora, compartilha com eles esse vídeo. Irmãos, desqualificar a Bíblia com essa arca, pode? Não pode. Não pode, irmãos. Sabe quanto tempo dura no épico de Gilgamés, o dilúvio? 6 dias. Irmãos, dá para inundar todo o planeta, escorrer toda a água, né? Drenar toda a água em 6 dias. Percebeu como a Bíblia é coerente? Olha, 40 noites, 40 dias de chuva. Aí ficou na arca lá por 379, eu não me lembro exato, um pouquinho mais de um ano, esperando as águas baixarem. Manda uma pombinha para pegar o galinho. Pousa, tudo coerente, consistente. 6 dias. Pensa. Jesus confirma o dilúvio? Claro que sim. Em Mateus 24, 37 a 39, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, tem crente que acha que o dilúvio foi local. Como é que ele pode ter levado a todos, irmãos? Como? Jesus confirma que foi global. Levou a todos, a todos. Não dá para fazer nenhum compromisso. Conclusão, então. Conclusão. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Um pouco de ciência nos faz duvidar do dilúvio, nos faz fazer um podcast em que a gente diz que os Alpes não foram cobertos. Um pouco de ciência nos faz ler a Bíblia com Charles Darwin. Mas muita ciência nos faz respeitar a palavra de Deus, porque ela é clara, necessária, suficiente, infalível e autoridade final. Autoridade final em teologia, filosofia e ciência. Eu sou o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. São mais de 3.000 cientistas brasileiros. Se você é da área, feliz, www.tdibrasil.com. Junte-se a nós. Assista o meu podcast, A Bíblia e a Ciência. Um podcast em que o cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia. Tá bom? Assista todas as palestras na IPP TV, IPP Play, IPP TV, Adalto Lourenço. São 37 palestras magníficas. E os meus livros, olha, acho que já estão esgotados, né? Fomos Planejados e Antevidência, mas você pode adquirir na www.covalpress.com. Se você usar o código COVAL, com K, e um 10, COVAL 10, 10% de desconto, paga o frete, tá bom? A Coval Press não quer vender livros, ela quer distribuir. Então, a gente está tentando baixar os preços ao máximo. Tem um pequeno lucro que a gente investe em novas obras. E esses livros, Deus me deu o privilégio de escrever, né? O Fomos Planejados, mais de 25.000 cópias, 6ª edição.
Agora tem capa dura, tudo bonito. A próxima a gente vai fazer uma guarda, cada vez se faz mais bonitinho, mais lindinho. E por quê? Porque é verdade. E verdade tem que ser bem empacotada, vamos dizer assim. Antevidência, aquele livro que eu lancei primeiro, Foresight, nos Estados Unidos. Fui convidado a lançar um livro nos Estados Unidos em inglês. Olha só, para apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, vindo da zona de transição, não pode. Depois foi traduzido para o português e para o espanhol. Quando foi traduzido no espanhol, a editora, uma grande editora de livros em espanhol, deu o selo maestria para o livro. Incrível. Já teve entre os 1000 mais vendidos na Amazon. E esse duelo científico do século é uma contra-doutrinação, vamos dizer assim, do que está acontecendo nas nossas escolas. Estão doutrinando os nossos filhos. Estão tentando passar para eles a ideia que eles são amebas evoluídas, desde pequenininho, que Darwin matou Deus, que a gente realmente veio de um processo evolutivo. Outro dia, a revista da Mônica, do Maurício de Souza, foi distribuído gratuitamente em todas as escolas do Brasil. Não sei se seu filho ganhou. Outro dia, faz uns 5, 6 anos. Outro dia, né? 5, 6 anos não é nada, né? Rapaz, tinha toda a historinha de Darwin. E essa revista foi distribuída gratuitamente. Você já viu uma revista da Mônica grátis? Nunca vi, mas para a evolução, grátis. Doutrinação. E essas 105 caricaturas, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então a gente apresenta um conceito, um texto para você ler com seus filhos e tudo mais. Muitas escolas brasileiras estão adotando como livros paradidáticos, um livro paradidático, muito legal, a gente está muito contente com isso. E o livro também é bem humorado, como Deus é e eu também. Tem umas sátiras assim bem legais. Acho que seu filho vai gostar, tá bom? Então é isso. Fé e ciência, isso aqui é um outro grande programa, a fé dos ateus. Sabe que ateu tem muito mais fé que você? Eles creem que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dino virou galinha, canária, que naquela sopa ácida escaldante e venenosa nasce a sua tataravó, que lenta gradual e sucessivamente eles evoluem, que eles são parentes de chimpanzés. Irmãos, isso é fé. E o pior, um tipo de fé que eu não gosto de ter, no impossível, no irracional. Nossa fé é plenamente racional. A gente crê num Deus que dividiu a história em Cristo, que nos atola e afoga e abarrota em evidências, que mata a cobra, mostra o pau que matou a cobra e a cobra morta. Tudo, não é? Não é assim o nosso Deus? Ele exagera nas evidências. E a minha família linda, maravilhosa. Esse Deus, então, invisível, mas real, como os elétrons. Você crê no elétron, não crê, irmão? Por quê? Você pôs o dedo na tomada e levou um choque. Nunca mais pôs, porque passou a crer no elétron. Nós somos eletrocutados de evidências de Deus. Esse Deus invisível, mas real. Eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Seja sempre o nosso louvor, a nossa glória. A Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos. Bom dia, irmãos. Davi perguntou por que o senhor não falou de alienígena. É para a noite? Como é que é? Irmãos, vamos fazer aquele nosso sorteio, né, que nós temos feito em todos os intervalos. E hoje nós vamos, agora pela manhã, sortear um dos livros do Dr. Marcos, que é o Duelo Científico do Século. Né? Vamos ver esse. Quem ganhar aí, com certeza, fará bom uso. E também a Confissão de Fé de Westminster. Vamos sortear um exemplar da nossa Confissão de Fé, né? Pelos sorrisos, na hora que eu mostrei o duelo, acho que tem muita gente querendo ganhar ele, né?
Vamos ver, meus irmãos. Vamos ao sorteio. Deu errado. O que é isso? Alguma coisa está me dizendo que está errado, né? Tem algo errado aí. Está sem internet? Ah, meus irmãos, pois é, vocês acreditam que infelizmente nós não conseguimos transmitir essa palestra porque estamos sem internet. Doutor, fala um número aí de 1 a 88. Tá. Perguntando se tem alguém que faz aniversário hoje. Wesley. Ah, o Arthur, meu filho, faz também. Vem cá, Wesley. Tô chamando, vem cá, Arthur. Ele mostra outro. Ah, legal. Desce aí, rapaz. O quê? Ó, só quer dar um aniversariante? Uai, então... Ó, gente, quanto ao autor, eu não vou discutir então, não. Fica a data. Bom, cara. Irmãos, vamos sortear aqui então a nossa confissão de fé. Eu acho que, pelas caras, nós vamos ter que sortear um outro desse. Vamos aceitar isso como presente, vamos sortear um outro. Mas vamos para a confissão agora. O diácono Alderino me entregou um sorteador aqui. Eu achei que ele estava querendo que eu jogasse sinuca, parece uma bola de sinuca. Mas eu vou colocar aqui e vamos ver o que vai dar. Só apertar em sortear aqui. Número 17, está todo mundo vendo aí, né? Número 17, meus irmãos, e o número 17 é a Paula Silva Dumer Luzi Nastácio, que ela teve ontem, né? Ah, mas ela estava aí? Estava aí pela manhã? Então, Paulo, você leva ela então? Leva. Então, vem cá receber por ela, Paulo. Irmãos, ela estava aí, mas saiu para ajudar a dar banho, né, na dona Lourdes. Então, nós não vamos puni-la por isso, né? Então, Paula, você ganhou e o seu pai vai receber por ti. E vamos sortear outro duelo também. As caras que eu vi aqui, doutor, se nós não sortear, eu acho que nós vamos apanhar. Sortear 47, todo mundo viu aí, né? Lá atrás. Lúcia, viu aí? Tudo bem? Otávio, tá vendo aí, Otávio? Tudo bem? 17, 47. E 47 é a Maria Madalena da Silva. Aí! Lelei, presta o livro para me tirar foto.
Irmãos, antes de nós encerrarmos, nós vamos deixar aí as nossas praxes de escola dominical para o próximo domingo, mas presente conosco aqui, há 3 pessoas que eu gostaria de chamar aqui à frente, porque essas 3 pessoas, meus irmãos, eu conheci ontem, viajaram muito para estar aqui, que é a Iracilda Cardoso Eringer, a Maria Nicolau de Oliveira e o senhor Ilhanker de Eringer. Peço para vocês virem aqui à frente, por favor. Gente, esses irmãos viajaram um dia inteiro. O senhor Ilhanker é pastor jubilado da Igreja Presbiteriana. E agora eu me esqueci se foi a Iracilda ou a Maria que foi membro. Ambas, né? Sim, a senhora lembra o ano? Por aí, entre 64 e 66. Né? Então, esses irmãos, gente, pelo que eu vi, o pessoal, a maioria não conhece, né? Pelo tempo que faz. Celcino Rosa, né? Eu creio que talvez os irmãos devam saber quem é e conhecer. Mas eu fiz questão, a carteirinha do seu Ilhanker, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil, Secretaria Executiva do Supremo Concílio. Bom, que Deus abençoe. Então, fiz questão de chamar vocês aqui e dizer, olha, nós estamos muito felizes de tê-los aqui, obrigado mesmo pela presença, viu? E que Deus abençoe aí esse tempo e o retorno também, em nome do Senhor Jesus. Senhor Ilhanker, quer dar uma palavra à igreja? Falar alguma coisa? Vou falar apenas sobre a carteirinha que eu mostrei para ele, porque hoje, em chegar em qualquer lugar e dizer assim, olha, eu sou fulano, olha, eu sou crente, eu sou membro da igreja tal, é muito simples, muito comum. E a nossa IPB nos produziu isso, carteirinha para o ministro. Então, a gente chega na igreja, vamos fazer negócio, a pessoa aqui, ó, é IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Apenas para quê? Para justificar. Só que nós presbiterianos temos uma coisa, nós somos visita numa outra igreja presbiteriana até sermos apresentados. Depois que somos apresentados, sabe o que acontece? A impressão que dá é que nós já pertencemos àquela igreja há muito tempo. Olha, eu cheguei aqui ontem à noite, eu já estou indo embora agora ao meio-dia. Por quê? Por causa da questão de ônibus. Que a gente não pode ficar esperando, né? Mas é como se eu estivesse saindo da minha igreja e indo para uma outra igreja presbiteriana. Por quê? Porque nós temos nosso sistema federativo. Eu sou da igreja presbiteriana de Baixo Guandu. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Daí a pouquinho, eu estou saindo de onde? Da minha igreja ou de uma igreja que eu fui visitar? A impressão que dá é que eu estou saindo da minha igreja mesmo. Né? Obrigado pela acolhida. Para mim, a primeira vez, para a minha esposa e minha sogra, estão revendo ou revivendo o passado. E aquela historinha, foi o senhor que contou, né? De que alguém, não, foi o pastor, né? De que alguém esqueceu o filho. Foi o irmão da minha sogra, que era o zelador daqui da igreja, fechou a igreja, só lembrou do filho quando o filho caiu do banco. Garagem Jacó. Dali,
trabalhando na obra e as irmãs ficavam fazendo escola dominical. Amém, Então, amém. meu marido era presbítero, meu filho é presbítero, meu neto, meu filho que morreu no acidente em 2005, era diácono, né? E eu já estive aqui, meu pai era daqui, a Bíblia, que tem 50 anos, meu pai está na fotografia da Bíblia, de terno preto, ele é bem moreno. Amém. Olha, sintam-se bem-vindos, viu? Que Deus... Alvino, os irmãos dele. Foi. Que benção. Que benção, gente. Sintam-se em casa. A torre da igreja? Então é muita história que nós temos aqui, né? Irmãos, na saída agora eu vou pedir para nós nos juntarmos ali na escada da igreja para a gente fazer uma foto. Então, nós já estamos aqui até agora, vamos segurar mais 5 minutinhos, vamos fazer uma foto bonita na escada da igreja ali, dos nossos 66 anos. Podemos ir? Vamos lá, que Deus abençoe a todos. E à noite, 18 horas, estamos aí.